Olá, seja bem-vindo ao curso de Autoconhecimento e Psicanálise. Esta é a nossa aula número 4, onde nós vamos continuar estudando o livro de Gerda Boyessen, Entre Psique e Soma. Capítulo 1, As Origens da Psicologia Biodinâmica. O item 5, a descarga vegetativa. O mais fascinante para mim foi verificar que um paciente podia ser curado pela massagem. A cura da neurose podia ser obtida trabalhando-se simplesmente sobre o corpo, sem psicoterapia. De meu ponto de vista de psicóloga clínica freudiana e reichiana, era realmente espantoso. Eu me perguntava sempre, mas como é possível? A resposta chegou. Tratava-se de uma descarga vegetativa. Isso significa que nem é preciso haver uma descarga emocional. Em alguma parte, nas profundezas do corpo, existia um mecanismo que dirigia a neurose. Os conflitos emocionais e as emoções não eram abreagidas. E era um mecanismo biológico, fisiológico, orgânico, que completava os ciclos emocionais. Isto significa que, se você se encontra numa situação na qual é obrigado a reter suas emoções, você não está obrigado a ser como um robô e descarregar estas mesmas emoções ao retomar a você mesmo. Portanto, existe um mecanismo silencioso e sutil que as elimina. Fui procurar e cercar este mecanismo que digere os resíduos emocionais e cercá-lo como um caçador à espreita. Fui procurar e cercar este mecanismo que digere os resíduos emocionais e cercá-lo como um caçador à espreita. Precisei de muitos anos para localizá-lo com precisão. A potência das massagens de Ada Willow Hansen colocava-me infinitas questões. Por exemplo, qual é o equivalente corporal do recalque psicológico? O que acontece no interior do organismo quando você não recalca uma emoção? O que acontece com esta? Realmente, em uma situação, uma pessoa se tornará neurótica ou viverá conflitos intensos, enquanto uma outra se comportará muito bem. Esta era uma questão de considerável importância. A teoria de Ada Willow Hansen sobre o afrouxar e prender dos reflexos de sobressalto e a teoria reichiana da couraça muscular eram insuficientes. Eu achava então que a couraça muscular era um fenômeno visível, mas que ainda havia muito mais por detrás dela. Sentia-me, então, em pleno trabalho pioneiro. Como Freud havia indicado, há uma fronteira entre a psique e o soma que meus sucessores deverão explorar e cujas leis de funcionamento eles deverão descobrir. Esta ligação entre a psique e o soma ocupou minha vida daí em diante. Uma das respostas que descobri foi a teoria da descarga vegetativa. Ficou evidente para mim que os pacientes que tinham os piores sintomas neuróticos e que melhor e mais rapidamente se tinham recuperado eram aqueles que tinham conhecido descargas vegetativas dramáticas. Não descargas emocionais, mas descargas vegetativas. Isto tinha cada vez mais sentido para mim, pois, nas experiências de Pavlov, tratava-se de uma descarga vegetativa, a saliva. Descobri que quando a reação emocional vegetativa não era completa e permanecia latente no organismo, a solução neurótica emergia. O representante corporal da emoção era, portanto, a descarga vegetativa. Como eu tinha ficado muito interessada nas teorias de James durante meus estudos de psicologia, comecei a analisar as reações vegetativas
em termos de simpático e parasimpático, e haver nelas a contrapartida corporal das emoções. Em terapia, é possível fazer reaparecer as emoções recalcadas, mas se o conflito vegetativo não for dissolvido, o núcleo da neurose permanece intacto. Adel Bilo Hansen contou-me que o Dr. Tig Brattoi havia dito que se conseguíssemos chegar a influenciar os intestinos e as vísceras por intermédio dos músculos e dos tendões, seria então possível fazer desaparecer a neurose de uma maneira radical. Era precisamente o que fazíamos todos os dias no Instituto Bilo Hansen. Curávamos os pacientes que haviam tentado todos os tipos de terapia. A chave, portanto, parecia ser exatamente a descarga vegetativa. Por exemplo, eu tratava uma atriz que havia desmoronado em cena. Ela sofria a partir daí de uma grave neurose de angústia e não conseguia mais sair de sua casa. Meu primeiro tratamento foi sobre a parte superior do trapézio, que estava particularmente dura. Quando apliquei um método que chamávamos de impulsão-choque, as fibras musculares tensas fundiram-se como manteiga sob meus dedos. Subitamente ela começou a tremer e estremecer. Era a reação vegetativa. Seu rosto ficou verde e amarelo. Na semana seguinte, ela teve náuseas e vômitos. Todos os meus pacientes que sofriam de neurose de angústia tiveram reações vegetativas muito fortes. Tremores, transpirações, dores estomacais, náuseas, vômitos, diarreias. Como o conflito está no interior do próprio sistema vegetativo, a descarga vegetativa é mais importante do que a descarga emocional. Estes tratamentos abriram-me amplas perspectivas sobre o terreno novo, ainda inexplorado. Eu ficava sempre espantada quando falava com colegas e psicanalistas. Eles não se davam conta da importância da descarga vegetativa. Lembro-me de uma noite com uma conferencista, psicanalista junguiana. Perguntei o que ela pensava das reações vegetativas de seus pacientes. Ela manifestou surpresa. Jamais havia observado nada semelhante. Minha pergunta não tinha nenhum sentido para ela. E não encontrei ninguém que tivesse consciência desses fenômenos e da sua importância, com exceção, é claro, de Adel Bilo Hansen, que simplesmente dizia: se a náusea aparece, não continue o tratamento, pare. Se os tremores invadem o corpo, estique simplesmente o paciente sobre o lado. Ou ainda, é uma boa reação, o tratamento progride. Isto era fundamental em minha prática diária. Quando massageava meus pacientes, estava sempre atenta às reações vegetativas. Eu buscava a abreação vegetativa. No início de cada sessão, eu ajudava o paciente a escolher estas reações como manifestações do progresso do tratamento. Esta época foi realmente entusiasmante. Sempre dizíamos aos pacientes: aconteceu, excelente. Eles também estavam associados ao processo de desneurotização. Evocarei uma história a propósito da expansão do peito. Uma de minhas pacientes tinha um vestido ao qual acrescentava peças de cores diferentes para mostrar o quanto seu peito se desenvolvia. No decorrer do tratamento, a maioria dos pacientes era obrigada a comprar roupas novas. Quando uma pessoa tem medo, seus ombros sobem e o trapézio se torna muito curto, pela contração.
Progressivamente se produz uma solidificação. Assim, a deformação neurótica da postura permanece no lugar por si só, mesmo quando as fontes de perigo no mundo exterior se esgotam. E a pessoa nem mesmo tem consciência. Nenhum sentimento está mais presente nesta parte do corpo. Realmente, a contração dos músculos e a deformação da postura não se deve a uma manutenção do influxo nervoso, da energia psíquica. É a inelasticidade dos tecidos e a presença da quimiostase que opera a solidificação, a rigidificação. A consistência muscular não é mais a mesma, hipotonia ou hipertonia, segundo os casos. A mudança de consistência devia ser realizada com as mãos durante a massagem. Convinha restituir a elasticidade aos tecidos musculares, tornados pouco elásticos. Então, quando um ombro caía depois de uma massagem, era um fenômeno fantástico. Foi necessário, um dia, trabalhar muito sobre um ombro que não tinha caído, pois a costureira não conseguia talhar uma roupa correta para esta paciente. O ombro acabou caindo e a costureira ficou garantida. Um outro fenômeno interessante que aparecia durante o tratamento era a invasão do corpo pela fadiga. Aos poucos descobri que o organismo estocava a fadiga em seus músculos. Realmente, antes que a solidificação estivesse instalada, uma considerável energia era utilizada para manter os músculos em contração. Os resíduos químicos ficavam acumulados no músculo e quando dissolvíamos a solidificação durante o tratamento, a fadiga reaparecia, antes de se eliminar por sua vez. Minha hipótese na época era de que aí deveria haver um fator, um humor de fadiga, que estaria estocado no organismo através de tensões musculares e que seria liberado na circulação sanguínea com o tratamento. Eu comparava tais fenômenos com a seguinte experiência da psicologia experimental. Tomam-se 2 cães, um fadigado e outro não. Se injetamos um pouco de sangue de um nas veias do outro, este por sua vez se torna fadigado. É necessário, assim, que se este fator no sangue seja eliminado do organismo pelos rins e pelas vias naturais. Este fenômeno de fadiga aparecia especialmente quando ocorriam as quedas de ombros ou as grandes mudanças de postura. Às vezes eram manifestações drásticas, como as diarreias. Às vezes não havia nada manifesto, mas alguma coisa acontecia nas profundezas do corpo. Eu não sabia exatamente o que, mas era uma reação vegetativa não dramática, mais suave, mais sutil. Uma outra transformação de postura interessante residia na passagem da respiração para a parte superior do corpo, na zona das clavículas. Nós observamos que muitos indivíduos têm os ombros que vêm adiante, com uma cavidade mais ou menos profunda sob as clavículas. Por outro lado, o tórax é achatado em vez de ser cheio. Descobrimos que, quando a respiração conseguia subir no peito, esta cavidade se preenchia do interior e o impulso da energia obrigava os ombros a se abrirem e a se colocarem corretamente. Eu me interessava muito pelas crianças e as observava, tendo no espírito esta questão: a partir de onde isto começa? Como é que isto se opera? Notei que o ponto de partida era um ligeiro bloqueamento respiratório, que criava como que uma sobra na cavidade interior do ombro. Depois, este fenômeno aumentava até se tornar uma cavidade. No fundo de cada restrição respiratória, poderiam se encontrar conflitos emocionais muito intensos ou mesmo traumatismos.
Participando de meu tratamento, Adalbilo Hansen me conduziu até um ponto situado além da respiração torácica livre e total. Minhas costas se aprumaram completamente e a posição da minha cabeça mudou. Compreendi que não era necessário manter as costas direitas por tensões musculares. Realmente, é a própria respiração que mantém as costas em sua posição correta. É impossível, assim, estar direito e estar sem tensão. Mas, em nossa civilização, a maneira de educar as crianças produz tensões, especialmente uma contração dos peitorais. Por conseguinte, os pais e educadores não deixam de repetir: não fique corcunda assim, endireite as costas. Além das contrações dos peitorais, apareciam novas tensões dorsais, que tentarão contrabalancear a dinâmica anterior. Instala-se então uma tensão dolorosa e crônica. A postura militar aparece com seu contingente de dores psicossomáticas. O corpo não está livre. No tratamento pela massagem, Bilo Hansen, os ombros se abriam, as costas aprumavam-se e o corpo reencontrava sua primitividade. O processo era simples, tratava-se de observar onde a respiração parava e de sentir sob os dedos os músculos crispados. Então, avançávamos passo a passo, liberando a respiração natural, deixando que se ampliasse e retirando-lhe, com a massagem, cada um dos obstáculos que impediam seu voo para a liberdade total. Este método é muito diferente da integração da postura de origem americana. Realmente, essas técnicas vão muito depressa e não dão a descarga vegetativa, o tempo para funcionar e dissolver as energias bloqueadas. Então, quando a descarga vegetativa intervém, já não há mais necessidade de voltar atrás sobre as tensões. Elas se dissolvem em seu próprio substrato. Quando o terapeuta segue o princípio de prazer, pode-se instalar um processo de transformação. Há dois aspectos fundamentais do princípio do prazer: a procura do prazer e o evitar do desprazer. As defesas psicológicas estão lá para evitar o desprazer causado pelas descargas vegetativas. Por exemplo, todos nós faríamos qualquer coisa para não sentir a náusea, para não tremer, para não ter diarreia, para não ter dor de estômago. Assim, a função principal das defesas psicológicas é a de evitar a intrusão da descarga vegetativa. Em outras palavras, as defesas psicológicas estão ali para impedir que o ciclo carga-descarga se complete. O que fazemos quando recalcamos uma emoção é reprimir a aparição da descarga vegetativa, estacar o aparecimento dos fenômenos vegetativos. No caso da angústia, o movimento vegetativo é mais forte que as defesas. Os batimentos acelerados do coração, a impressão de desfalecer, os suores quentes ou frios, as dores de estômago, são as manifestações do sistema vegetativo que constituem uma ameaça para nós. Já não temos mais o controle. Não haveria emoções se não houvesse a descarga vegetativa. O que acontece por ocasião de um conflito? Uma carga vegetativa aparece e a descarga vegetativa não será atualizada. A Gestalt está incompleta do ponto de vista vegetativo. Então intervém a repressão da carga vegetativa e se estabelece um equilíbrio neurótico. O que convém fazer no tratamento de uma neurose é, em primeiro lugar, permitir que a descarga vegetativa venha à superfície e depois garantir que ela se derrame através da descarga vegetativa.
consegue-se assim completar o ciclo emocional vegetativo. No processo de dissolução da couraça muscular, se forçamos os músculos a relaxarem, eles irão descontrair-se e alongar-se, mas se não houve tempo para a descarga vegetativa, se formos muito depressas, eles voltam a seu ponto de partida e a contração de antes. O grande segredo que descobri ao mergulhar no mundo limite entre a psique e o soma foi a descarga vegetativa. Nada se pode obter sem ela. Se a autêntica descarga vegetativa não aparece, é apenas uma reação emocional, que poderá ser o simples resultado da provocação do terapeuta aqui e agora. Nenhum efeito realmente terapêutico resultará disso. Pessoalmente, tive reações vegetativas muito especiais. Quando eu era massageada por Adelbilo Hansen, odores muito ativos desprendiam-se de meu corpo, a tal ponto que era necessário arejar a peça durante 2 horas depois da minha saída. Ela não poderia mais ser utilizada para outros tratamentos. Adelbilo Hansen descrevia esses cheiros horríveis como uma mistura de medo e agressão. Eu transpirava tanto que durante este período precisava tomar muitas duchas por dia e mesmo assim aquilo continuava a cheirar apesar de tudo. Com Harkness, Bratoi e Adelbilo Hansen, apareceu um personagem primordial cujas obras se tornaram meus livros de cabeceira, Freud. Pavlov também foi muito importante para mim, especialmente suas experiências da elipse e do círculo. Quando o cão via um círculo que ele salivava, recebia alimento. Quando se lhe apresentava uma elipse, ele não salivava, não recebia o alimento. Pavlov então fez com que o círculo e a elipse progressivamente se aproximassem até que fosse possível para o cão fazer a distinção habitual. O cão tornou-se neurotizado. Para mim, isso significou que o sistema vegetativo entrava em um estado de confusão e essa era a causa da neurose. Trabalhar com a descarga vegetativa tornou-se cada vez mais significativo. Em seu livro A Neurose e o Caráter Neurótico, o professor Schelderup assim concluía suas observações sobre esta experiência de Pavlov. É somente quando o cão é forçado a levar sua atenção à imagem que ele se torna neurotizado. Com efeito, sua cabeça era controlada. Se ele tivesse podido virar a cabeça e olhar para outro lugar, ele não teria se tornado neurótico. Assim, não era a dificuldade do problema que deixava o cão neurotizado, mas o fato de que ele era forçado a olhar esse desenho. Nas experiências efetuadas com carneiros colocados em presença de problemas de labirintos, parecia que eles não se tornavam neurotizados, é porque eles podiam mudar de lugar. Um acontecimento veio confirmar minhas teorias. Um dia, um psiquiatra que já não vinha ao instituto há muito tempo me disse: "É estranho, ninguém mais grita nem chora aqui." Eu me espantei, pois nunca havia notado isso. Questionei a Adelbilo Hansen, que me contou que no início de sua prática ela deixava os pacientes descarregarem emocionalmente. Todos os pacientes e todos os alunos choravam e soluçavam incessantemente. A seguir, ela havia dado a ordem de parar as massagens antes das descargas emocionais, pois não eram necessárias. Só a descarga vegetativa é necessária. Isto vinha confirmar as teorias que eu elaborava. Pareceu-me muito claramente que era possível dissolver a neurose até seu núcleo sem passar pelo choro. A descarga vegetativa era suficiente. Nenhuma precisão da aberração emocional.
Nos casos em que os traumatismos muito graves haviam tido lugar na infância, Adel Hansen enviava estes pacientes ao Dr. Roge, onde eles podiam abreagir. Mas a maioria das pacientes não necessitava dessa descarga emocional, somente quando tinha havido bloqueamento completo, traumatismo, é que convinha passar por isto. O local do bloqueamento, o ponto onde era realmente necessário atingir para abordar o problema, era o músculo, a tensão muscular que está no ponto de partida quando há um conflito, uma reação emocional e uma orgânica normal. Deveria desaparecer quando a situação mudasse. Mas em função do conflito, as tensões musculares se mantêm de maneira crônica. Essas tensões musculares estão estreitamente ligadas à não descarga vegetativa. Se tivessem podido ser dissolvidas, então se teria desencadeado a descarga vegetativa. Assim, um reflexo de sobressalto permanente mantém um reflexo de sobressalto vegetativo permanente. Assim, um reflexo de sobressalto permanente mantém um reflexo de sobressalto vegetativo permanente, e tudo isto deverá ser recalcado. O recalcamento quer dizer que a pessoa que queria evitar o desprazer nascido do conflito. O recalcamento quer dizer que a pessoa queria evitar o desprazer nascido do conflito. Então a pessoa para o movimento vegetativo do qual tem medo e o faz através da ativação das defesas psicológicas. Os reflexos de sobressalto são mantidos assim, por tanto tempo quanto seja necessário para que se solidifiquem. Então, a tensão já não é mais provocada pelo conflito exterior, nem pelo conflito interior. O bloqueamento está instalado e todos os estágios preliminares são cimentados na rigidez crônica. Não é mais necessário utilizar a energia psíquica para manter as defesas. As consequências desse processo de solidificação são muito importantes. A energia neutra aparece no organismo, mas a pessoa tornou-se bem menos sensível. É somente quando o bom funcionamento da pessoa integrada começa a se desequilibrar, quando as defesas se tornam inoperantes e que intervém a provocação que a renovação se opera. A encapsulação não consegue mais represar o fluxo de energia. A dinâmica subjacente surge com seu cortejo de sintomas psicossomáticos que engendram a depressão nervosa. Meu interesse por um modo de relação entre a couraça muscular e o sistema vegetativo cresceu consideravelmente. Eu me ative então a uma questão especial, a da tensão residual. Nesta época, eu não me interessava mais por Reich. Eu conhecia a teoria de Ola Harkness, mas ainda tinha o espírito dividido em compartimentos e não tinha feito a síntese entre o que havia aprendido com Harkness e o que havia descoberto com Adel Hansen. Esse foi um longo processo que me permitiu fazer a integração das teorias de Pavlov, de Freud e os métodos de massagem de Adel Hansen. Na massagem, eu sabia a toda hora que estávamos em contato muito estreito com o inconsciente freudiano e os reflexos pavlovianos. A integração era particularmente difícil, pois, nos hospitais noruegueses, o fisioterapeuta está no subsolo e o psiquiatra está no último andar. O que compreendi pouco a pouco foi que a não compleição do ciclo vegetativo, que é análogo ao ciclo desprazer-prazer freudiano, era mantida por uma contração mínima dos músculos. No início da situação conflitual, a pessoa tem uma tensão muscular muito grande. Então, terminada a situação, tudo foi recalcado. Não é mais possível ver-se a tensão.
e a pessoa não sente mais a tensão. Contudo, uma contração mínima, invisível, persiste nos músculos e bloqueia o processo de descarga vegetativa. O ciclo não se completa por causa desta função residual. O que mantém o recalcamento do excesso, o que bloqueia a descarga vegetativa, é uma contração residual mínima nos músculos. Essas tensões são invisíveis. Só o toque do massagista pode derretê-las e detectá-las. Assim, cada vez que acontece um recalcamento dos excessos, não se vê. Trata-se de uma simples tensão residual nos músculos. É esta tensão residual que é fundamental para se compreender como o recalcamento consolida a energia emocional nos músculos. Concebi então uma teoria das camadas da couraça muscular, que preside ainda hoje a prática das massagens. É conveniente dissolver as camadas umas após as outras. Estrutura do reflexo de sobressalto. State Reflex Pattern. Um exemplo de reflexo de sobressalto é a reação involuntária e súbita a um tiro de pistola. O corpo se retesa, os músculos flexores o carregam sobre os extensores, enquanto, ao mesmo tempo, a respiração é suspensa na inspiração. Esse estado produz-se espontaneamente em toda reação a um choque súbito, em resposta a um estresse físico, emocional ou psíquico. No momento do acontecimento, este fenômeno é necessário ao organismo, pois a contração é uma preliminar à ação. Isto é especialmente evidente nas reações dos animais em combate ou em fuga. A reação ao perigo comporta uma contração do corpo para adquirir a força necessária a uma extensão máxima, tendo em vista o ataque ou a fuga. Isso se aplica ao homem da mesma forma numa situação de sobrevivência. Ele contrai o sistema muscular para estocar a energia necessária à extensão muscular. Quanto mais fortes são as contrações preliminares, mais a energia é acumulada. Assim, uma pressão máxima deve ser desenvolvida para desencadear uma força máxima na ação. No reflexo de sobressalto, no decorrer de um estresse emocional, as seguintes reações momentâneas aparecerão, colocando em jogo ao mesmo tempo as funções musculares e respiratórias. 1. Uma reação de inspiração que visa fornecer um sopro suficiente para a exclamação, injuriar, chorar, gritar, etc. 2. Uma reação de flexionamento que tem a finalidade de provocar as reações de extensão apropriadas, bater, agarrar, buscar ajuda, etc. Depois da reação ao choque, o fato já passou e o homem está numa situação neutra. O corpo deve reencontrar o equilíbrio normal entre flexores e extensores e a harmonia funcional entre a resposta muscular e o ritmo respiratório. Isto só se produz se houver a reação emocional e serve de canal à ação antagônica, a reação dos extensores e a expiração adequada. Se no entanto, este desfecho for impedido, haverá interrupção do ritmo biológico. O organismo desenvolverá os hábitos de reflexos de sobressalto reduzidos, acompanhados de tensões musculares, de inibição da respiração e de deformações da postura. Os flexores se manterão como se estivessem na situação de estresse original, e os músculos da respiração, em particular o diafragma, ficarão ligeiramente contraídos, como em estado de choque ou de ansiedade permanente. Como um reflexo de sobressalto prolongado não pode ser suportado,
criar-se-á um estado de estabilidade pelo repouso progressivo, mas a falta de jogo recíproco entre os músculos e o sistema respiratório causará um mínimo de perturbações do tônus, que não poderá ser neutralizado, a não ser pela finalização da ação antagônica. Assim, por causa dessas situações não denotadas, observar-se-á um estado de repressão que se manifesta fisicamente da seguinte maneira: uma ligeira tendência à inspiração, uma ligeira perturbação do tônus muscular, uma ligeira deformação da postura, uma ligeira tensão de ansiedade do músculo do diafragma. Este conjunto de perturbações constitui o compromisso somático. Ele, em geral, toma duas formas quando se torna crônico. Os flexores podem perder sua elasticidade e tornarem-se rígidos, tipo hipertônico. Os extensores podem se tornar muito elásticos e moles, tipo hipotônico. No organismo neurotizado, encontra-se com frequência na musculatura uma mistura destas duas reações. Então, como vemos, é muito importante a descarga vegetativa, inclusive mais importante que a descarga emocional. Durante todo o meu trabalho, eu sempre me pautei muito pela psicoterapia catártica, que é a descarga emocional. E aqui a Gerda fala que mais importante que a própria descarga emocional é a descarga vegetativa, que o nosso corpo tem que completar um círculo de carga e descarga. O nosso próprio corpo tende a se normalizar, a entrar num estado de normalidade. Nosso próprio corpo busca esse equilíbrio. Então, quando nós damos ao corpo essas condições de se reequilibrar, o nosso próprio corpo se reequilibra. Mas muitas vezes ele sozinho não dá conta. E aí que entra a necessidade de buscarmos estarmos buscando uma ajuda externa, no caso uma intervenção psicoterapêutica. Aqui no caso a massagem é a recomendação melhor que se tem, porque ela ajuda a dissolver a musculatura enrijecida que está segurando ali a descarga vegetativa. E como nós vamos estar vendo nas aulas posteriores, existem também outras formas de estarmos completando esse ciclo de descarga vegetativa, de equilibração orgânica. Uma dessas técnicas, por exemplo, é o relaxamento psicossomático, que eu vou estar ensinando em outras aulas. Eu, particularmente, no dia a dia, costumo usar bastante também a automassagem, uma vez que eu sei os pontos de energia e sei fazer essa circulação energética. A automassagem ajuda bastante a estarmos nos equilibrando emocionalmente e fisicamente. E na próxima aula nós vamos continuar os nossos estudos, onde nós vamos estar estudando o capítulo 2, a elaboração das primeiras teorias biodinâmicas, um capítulo bem interessante e muito rico. E a cada vez que nós vamos adiantando no estudo dessa obra, nós vamos vendo quantas coisas maravilhosas a Gerda nos deu, nos presenteou. E o que eu vejo principalmente é o amor dela pelas crianças, esse cuidado em não neurotizar as crianças para não se tornarem adultos neuróticos. E também todo o trabalho dela e do Adalbillon Hansen em ajudar as pessoas, em proporcionar às pessoas um tratamento tão maravilhoso que por outras vias não acontecia. Então, realmente vale a pena nós estarmos buscando esse conhecimento, porque ele traz uma mudança profunda em nós, tanto no nosso corpo como na nossa mente. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.